Todo mundo tem algo que herdou de alguém, seja uma mania, uma característica física, um defeito, uma qualidade, uma dívida. Eu herdei muita coisa do meu pai e puxei ele em várias características, e uma delas é a paixão por carros. Oi gente, eu sou Isabel Farinelli e hoje eu estou aqui para me apresentar para vocês. Eu sempre fui muito extrovertida e faladeira, tenho facilidade de me comunicar com as pessoas e sempre ouvi que deveria trabalhar como jornalista, atriz, apresentadora de TV e essas coisas. Eu sempre estive dentro do mundo automotivo, acompanhando meu pai nos eventos, nas viagens, nos projetos dos carros, e depois de tirar a carteira de habilitação eu comecei a ir sozinha nisso tudo e me apaixonar cada vez mais. A gente costuma ouvir dizer, trabalhe com o que ama e nunca precisará trabalhar. E é isso que eu tô fazendo aqui, juntando talento com paixão e tentando fazer do processo o mais gostoso possível. Eu não posso contar a minha história sem antes contar a história do meu pai, que é inspiração em várias áreas da vida e principalmente nessa daqui. Então hoje a gente vai contar a história de um dos projetos que a gente tem aqui em casa, que é assim, uma paixão para todos nós. Esse é o Vectra CD 2004, Millennium, é o último ano desse modelo. De longe, um dos carros mais confortáveis que eu já dirigi, andei no carona, enfim. Mas a gente aqui em casa tem um péssimo costume de comparar ele com outro carro que a gente tinha. Vocês querem ouvir essa história? Eu acho que foi em 2001. Eu tinha um Corsa sedã, muito arrumado também, e uma pessoa me encheu a paciência para eu poder vender o carro. E eu fui na agência de um amigo e pedi a ele que me orientasse. Um carro que eu ia ter que vender o Corsa e queria um carro à altura. Ele me mostrou esse Vectra, um Vectra branco, falou, o carro é muito confortável, depois que você tiver um Vectra, você nunca mais vai querer outro carro. E me deu o valor do carro e eu vendi esse Corsa sedã para essa pessoa no valor que era o Vectra. E os dois carros eram o mesmo ano, 98. O carro, misericórdia, era muito bom, muito novo o carro, tinha 4 anos de uso só. E muito novo, muito bom. Só que aí eu tinha uma neném de 6 meses que se chamava Isabel. Aí essa neném de 6 meses precisava de 2 carros. Um para eu trabalhar, para eu poder ir para o meu serviço, ou até andar para um lado e para o outro. E a minha esposa tinha que ficar com um em casa, caso a menina precisasse ir para um hospital, sair, passear. Então precisava ter um outro carro. Aí eu falei com minha esposa, falei, eu vou vender o Vectra e vou comprar outro Corsa sedã e vou comprar um outro carro. Aí eu comprei um Corsa sedã melhor do que o Corsa sedã que eu tinha e comprei um Fusca completo. 86 me parece, muito bonito também. Esse Vectra branco eu não consegui mexer nele em nada, não consegui rebaixar, suspensão ainda não tinha nada feito para ele ainda direito, e aí eu não consegui mexer e precisei vender para trocar o carro. E a vida foi andando e eu fiquei com esse Corsa e com esse Fusca. Eu vendi um carro para poder comprar um Chevette, vendi o Fusca, porque outra pessoa ficou me enchendo a paciência para comprar, eu vendi o Fusca e comprei um Chevette. E vendi o Corsa porque eu precisava de dinheiro. Eu vendi o Corsa porque eu fiquei precisando de dinheiro para fazer outras coisas e fiquei só com o Chevette. Aí eu comprei um Dodge Dart branco. Comprei esse Dodge branco e fiquei com o Chevette. Aí Dodge e Chevette. O Dodge eu quase não saía e precisava viajar com as crianças, eu viajava de Chevette. 2 adultos e 2 crianças atrás e mais um monte de badular que ficava apertado. Aí eu falei, eu vou vender o Dodge, comprar um carro de passeio. Aí foi onde eu vendi o Dodge e comprei o Vectra Prata. 2001, Millennium, e o carro era muito novo mesmo. Eu já tinha visto esse carro há mais tempo, era de um delegado. E no dia ainda brinquei com ele, esse carro ainda vai ser meu. Acabou que eu fiquei sabendo que ele queria vender o carro, que ele trocou o carro numa agência de automóvel e que ele estava nos prazos finais para poder entregar o carro lá o que eles fazem em toda concessionária, por uma bagatela aí muito abaixo do que o carro vale. E eu procurei ele, falei com ele, falei, eu te dou R$1.000 a mais do que a agência está te pagando. Melhor do que entregar o carro, ele me vendeu o carro nesse valor. Daí comecei a mexer no carro, fiquei com o carro para mexer. E num período que eu fiquei acho que eu comprei um carro em 2007, até 2010, eu fiz várias alterações. Eu botei rodas, eu troquei a roda 2 vezes. Coloquei uma roda no início, depois eu coloquei uma roda idêntica a essa. Troquei os faróis, botei os faróis idênticos a esse, botei esse capô. E na verdade é esse capô mesmo, não fiz outro não. Esse aqui ficou guardado quando eu vendi o carro.
interior, eu mexi no interior, botei som, não somzão para dar baile, mas um som mais agradável. Enfim, eu fiz quase tudo que eu fiz nesse aqui de novo, eu fiz no outro prata. Inclusive, o que eu mais gostei na época foi um envelopamento líquido, que um amigo fez o curso e me ofereceu para dar a mão de obra para ele treinar, e eu comprava só o produto. Aí nós fizemos um verde militar no carro todo, eu adesivei com adesivo reflexivo e fiz ele no estilo de carro de exército, né? Todo verde militar. Então hoje em dia o exército não tem carro todo verde militar, os carros são camuflados, então não tinha problema. E botei umas estrelas de estilos dos militares americanos, né? Que aí eu também não podia colocar o mesmo desenho aqui do exército. E dei uma personalizada nesse estilo. Então o carro chamava muita atenção e era muito bacana. Aí acabou que nessas mexelâncias eu resolvi colocar Lambodor, que é aquelas portas da Lamborghini. Aí eu coloquei as Lambodor, que as portas abriam para o alto, igual a Lamborghini mesmo. E acaba que as portas eram muito pesadas. Essas portas do Vectra, elas são muito pesadas. E o lugar para pegar era naquele lugar de colocar porta-treco. E você tinha que puxar naquele lugar, fazer força para a porta descer. Ela é bem pesada. E o ideal é que ela não bata embaixo. Na hora que ela desce, o ideal é que ela não bata, para ela não ir perdendo o batente e não comece a ficar desregulada. Então eu primava muito por isso aí. Só que eu gostava muito, achava muito bacana, tirava muita onda e eu mesmo conseguia levantar, abaixar a porta, porque o carro é meu. Só que outra pessoa, meus filhos, minha esposa, sogro, sogra e pessoas que eu dava carona do quartel para casa ou para qualquer lugar não sabiam. Então todo lugar que eu fosse dar carona, que eu fosse carregar alguém que não fosse pessoa assim, muito conhecida, eu tinha que parar o carro, descer do carro, abrir a porta para a pessoa descer e eu fechar a porta. Fora isso, não tem problema nenhum. Se for um carro de exposição apenas, excelente. Eu colocaria, se eu tivesse um carro só para exposição, eu colocava suspensão a ar e colocava Lambodor novamente. Aí eu peguei, colocando essa Lambodor, eu tive esses problemas aí de descer e subir pessoas e era um carro de uso diário. E aí isso me encheu muita paciência. Eu peguei, retirei o envelopamento todo, mandei dar um polimento no carro geral, pintei as rodas com preto igual essa daqui e acabei vendendo o carro. E vendi o carro para minha irmã. Eu anunciei o carro e ela viu que eu anunciei e vendi o carro para ela. Logo depois, muita gente começou a me perguntar pelo carro, eu contei a história e aí teve gente que procurou a minha irmã e comprou o carro dela, né? Gostava muito do carro, foi o melhor carro que eu já tive e eu falei que eu ia ter outro, mas eu peguei e comprei um Corolla. E esse Corolla eu troquei a troco da caminhonete de uma Hilux 2006, porque eu queria uma caminhonete. E graças a Deus continuei com Corolla, aí tive meu Fusca, tenho o Fusca até hoje, a Kombi, tive outros Fusca, outros carros e falei que assim que eu pudesse eu ia comprar um outro Vectra. Passou um tempo, surgiu oportunidades, o dinheiro graças a Deus sobrou, estava na mão para poder comprar o Vectra e eu resolvi, eu não sei comprar carro novo, né? Eu gosto de comprar o carro e arrumar o carro todo. Aí eu comprei esse Vectra, achei esse Vectra CD aqui em Juiz de Fora, tinha um 1000 vezes melhor em Belo Horizonte, prata, mas a cor me chamou a atenção e o carro estava parado há muito tempo. Eu peguei, olhei o carro, paguei um preço bem abaixo da tabela, né, para época, um Vectra 2004, CD e tudo, eu acabei pagando bem mais baixo do que a tabela. Tipo, a tabela 18 eu paguei 12. Então eu achei que valia a pena, só que aí eu comecei a mexer no carro. Era 5 furos, aqueles 5 furos que você não acha roda nenhuma, só a original do Vectra, aro 16 e eu queria trocar, aí eu troquei suspensão, coloquei suspensão de rosca, troquei cubo de roda, troquei disco de freio e troquei roda, botei roda 4x100. 4x100 é quase que universal, a maioria dos carros tem, as rodas, a maioria são feitas para essa medida. Consegui, demorei, mas consegui os faróis igual eu queria. O capô já estava guardado aqui porque o amigo que comprou o carro lá quis trocar, minha irmã ainda foi com esse capô e o cara que comprou queria o capô original. Eu peguei e troquei com ele. Falei, eu troco com você, não tem problema nenhum. Aí troquei. Aí o desse aqui está guardado e esse com saída de ar tá
veio para o carro. Aí tive que arrumar volante, que estava desgastado, e fui arrumando. Ele tinha um vazamento crônico no motor, na parte de baixo. E a gente foi olhar para poder trocar a junta, trocamos a junta 2 vezes e não adiantou, ele continuou pingando óleo no chão. Vazar óleo, o carro todo ainda vaza num lugarzinho ou outro, mas pingar igual estava muito. E aí eu fui ver com um mecânico, o carro estava no alto, foi um mecânico lá de uma retífica e me mostrou que o eixo estava com folga embaixo, que eu tinha que fazer a parte de baixo. Para fazer a parte de baixo, logo depois eu tinha que fazer a parte de cima, não ia demorar. Eu resolvi então e optei por colocar um motor novo. Entrei na internet, comprei um motor zero, paguei de 10 vezes, comprei um motor zero. Colocamos, aproveitamos só os periféricos, troquei bomba de óleo para aproveitar, bomba d'água, coloquei nesse carro. Então o motor desse carro aqui deve ter uns 4.000 km rodados. Tem que olhar no painel e na nota fiscal ali, ele deve ter uns 4.000 km rodados. É um carro de motor zero. Aí apesar do motor desse carro ser zero, ele não tem banco de couro, ele é banco acolchoado e tudo. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesse, era o que tinha no Prata. A suspensão, a roda, pneu, são os mesmos, a mesma coisa. Só que esse carro é muito diferente do outro, muito diferente. O conforto não é o mesmo, né, para um carro baixo e tudo, o outro era super confortável, o conforto desse não é o mesmo, a dirigibilidade não é a mesma, o gasto de pneu não é o mesmo. Ele é mais econômico do que o outro, bem mais econômico. Eu vou ficar com ele, eu gosto dele, ele me atende bem, o porta-malas é excelente, o motor está novo, então o dinheiro que eu gastei nesse carro eu ainda tenho que usar ele muito tempo. Isabel e João Pedro que vão ter que cuidar dele. Desde criança que eu já fui vendo que a única coisa que eu precisava mudar no carro, para o carro começar a chamar atenção, era a altura dele, a altura já diferenciava de todos os carros, e a roda, mas a roda nem tanto. Se você soubesse fazer um projetinho com a mesma roda original, ficava bonita do mesmo jeito. Hoje em dia, com a internet, a gente vai vendo carros europeus, né? Encontros europeus, encontros japoneses, chineses e para tudo quanto é outros lugares, e a gente vai vendo as coisas, e muitas das coisas a gente não tem aqui no Brasil para poder estar adquirindo. E muita coisa também você tem que estar peneirando, senão seu carro vira uma escola de samba, uma árvore de Natal. Então você tem que ir peneirando. Eu vou vendo do meu gosto, o que eu quero. Eu não me preocupo com o que os outros vão falar ou o que os outros acham. Eu não sigo tendência, eu sigo o que eu quero, o que eu acho que vai ficar bom e o que eu acho que eu quero meu carro daquele jeito. E é o que eu faço com o carro. Então eu fico pesquisando, olhando e vou acompanhando. Uma hora me dá um estalo e eu faço uma coisa que eu quero. Aí dá certo, e outras pessoas copiam ou não copiam, e outras gostam e outras não gostam, mas eu não tenho nada com isso. Eu tenho com o que eu quero, com o que eu gosto. Se você, assim como meu pai, tem uma história com o seu carro, me conta aqui nos comentários ou lá no Instagram, que eu vou adorar saber, e quem sabe o próximo vídeo não é contando essa história. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram desse formato, me deem ideias também que eu adoro saber. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, compartilhem nas redes sociais. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, vocês serão notificados. É isso, até o próximo vídeo.